A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós ficamos ali no centro da cidade, na rua Coronel Fausto Souza, 353. Você é o nosso convidado para as nossas programações. Aos domingos, às 9 horas da manhã, nós temos um culto e às 10 horas da manhã temos a nossa escola bíblica dominical. E depois, às 19 horas, temos o culto público também. Você é o nosso convidado. Você e a sua família. Nós estamos no mês da família na nossa igreja. Os nossos assuntos esse mês são dirigidos à família. Você será muito bem-vindo e nós temos ali atendimento para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os casais. Então nós temos variedade de programação para abarcar toda a sua família, tá bom? Nós vamos ter uma palavra dos nossos patrocinadores agora. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Pois bem, meus queridos, nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando, nos iluminando agora neste momento de reflexão na palavra. Oremos. Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem se compadecido de nós, tem derramado a sua graça, o seu amor, tem completado, ó Deus, a tua salvação em nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor tem chamado o seu povo para reunir ali naquela igreja, ó Deus, na igreja presbiteriana. Temos louvado o teu nome, ouvido a tua voz e proclamado, ó Deus, o teu evangelho. Pedimos, ó Deus, que neste momento o Senhor faça, ó Pai, o teu Espírito Santo agir em nós, nossos corações, ao ouvirmos a tua santa e bendita palavra, Deus. Rogo ao Pai por todas as famílias da nossa cidade, o Senhor esteja derramando a tua graça, o teu amor e a tua paz. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Deus. Pois bem, queridos, como falamos aqui no início, o mês de maio é o mês da família. A Igreja Presbiteriana do Brasil adotou o mês de maio como o mês da família. Dia 1º de maio, que foi feriado, é o dia da família presbiteriana. Então nós procuramos trazer reflexões relacionadas à família. E hoje eu quero começar recomendando este livro, Se você tiver acesso aí à internet, pode pedir pela internet. Do Reverendo Hernandes Dias Lopes, Mensagens Selecionadas para a Família. E este livro foi um presente que eu ganhei de um amigo por ocasião do falecimento da sua esposa, e falaremos agora sobre exatamente essa questão, Sobre a amizade dentro da própria família, Então o Reverendo Hernandes Dias Lopes aborda esse tema também, Está aqui neste livro, e ele seleciona o livro do Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 13, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, o Senhor Jesus, ali nas conversas finais com seus discípulos, ensinando aos seus discípulos os maiores valores no relacionamento entre eles, é o relacionamento amoroso entre os discípulos de Cristo
e também direcionado aí à nossa vivência na nossa família, né? Então, o reverendo Hernandes é muito feliz nisso, né? E ele diz: nós devemos cultivar amizades dentro da nossa família. A família é o lugar que Deus escolheu para nós termos o nosso aprendizado com relação ao mundo, com relação a todas as coisas, né? Diz aí que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, a célula mãe da sociedade, né? Então nós aprendemos a nos relacionar em sociedade primeiramente dentro da nossa família. Infelizmente, por causa da nossa condição de pecadores caídos, nós precisamos ter critérios também para essa amizade, né? Deus nos dá uma família, mas qual é o critério que nós temos para abrir o nosso coração e buscarmos essa amizade de forma verdadeira? Porque às vezes, mesmo sendo família, temos pessoas que não querem o nosso bem, né? Nós temos o exemplo bíblico, né, de Jonadab, e Jonadab não era primo, né, de Amnon, sobrinho de Davi, mas lhe deu um conselho péssimo, um conselho que prejudicou toda a família. Então, nesse relacionamento, nós precisamos ter alguns critérios. O primeiro critério é que essa pessoa seja temente a Deus, né? E na nossa família, se nós temos dificuldades na nossa família com relação a temer a Deus, a primeira coisa que devemos fazer é dobrar o nosso joelho e pedir que Deus esteja sendo o Senhor da nossa família, que os nossos familiares conheçam ao Deus verdadeiro, que os nossos familiares se rendam ao Senhor Jesus Cristo. Oremos por isso em primeiro lugar. E, crendo que Deus está agindo, né, nós coloquemos diante de Deus essa nossa necessidade, esse nosso pedido de que possamos confiar nos membros da nossa família para uma vida, né, de amizade verdadeira de nossa família. Jovens, os seus pais querem o seu bem. Os pais, eles já viveram, né, parece clichê dizer isso, mas eles já viveram uma vida antes de vocês. Eles já têm experiências. E o pai, como o próprio Senhor Jesus Cristo ilustrou, né? Se os pais segundo a carne, ou seja, nós pais, né, segundo a carne, quando o nosso filho pede um ovo, a gente não dá um escorpião. Quando ele pede um peixe, a gente não dá uma cobra, né? Quanto mais o Pai Celestial vos dará coisas boas, né? Quanto mais o nosso Pai Celestial nos atenderá nas nossas necessidades. Se um pai segundo a carne, se uma mãe segundo a carne sabe dar coisas boas, ou escolhe dar coisas boas para os seus filhos. Então, um outro lado dessa situação, os pais não são amigos dos seus filhos simplesmente, né? Então, às vezes os filhos confundem, ou os pais mesmos confundem os seus papéis, e os filhos passam a não respeitar os pais, e os pais passam a agir como amigos dos filhos simplesmente e perdem a autoridade, né? O pai e a mãe têm que ter autoridade de pai e mãe, né? O filho tem que saber que eles querem o nosso bem, eles querem a nossa amizade a ponto de nos confiarmos uns nos outros para levar os problemas, para levar as suas ansiedades, né? Mas não podemos confundir isso com a mesma amizade que temos fora. Então a palavra de Deus, quando nos traz a questão da amizade, né, fala que o sofrimento forja uma amizade tão forte que consideramos irmãos, né? Porque as amizades, às vezes, como nós falamos de Aminadab, né, Amnon, que ouviu o seu primo, e o seu primo não era uma boa influência. Nós temos as amizades do mundo também, que às vezes é só no momento que você está bem, né? Para bagunça, para sair, para se divertir, aí você encontra amigos, principalmente se você tem recursos, né? Mas é a hora que se abate ali a doença, né? A hora que se abate ali
uma situação difícil de você não ter recursos, quem é que fica ao seu lado? Quem é que está te dando a mão? Quem é que vai te auxiliar? Não é? Então, na família nós encontramos este apoio. Na família nós não somos aceitos, né? O reverendo Hernandes diz isso. Nós não somos aceitos na nossa família por causa das nossas virtudes. Nós somos aceitos apesar das nossas falhas, porque é na intimidade do lar que nós vamos conhecer as nossas falhas, né? Muitas vezes você tem muitos amigos, né? E esses amigos se relacionam com você superficialmente, não convivem com você, né, às 24 horas do dia, na intimidade, não sabem das suas necessidades, das suas falhas, mas às vezes nós valorizamos mais essas pessoas do que os da própria família que nos conhecem a fundo, né? Isso também está desvirtuando a nossa percepção de verdadeira amizade, né? E esses são os primeiros que vão faltar na sua dificuldade. Hoje em dia nós temos também a falácia, né, ou o engano das mídias sociais. E assim, por uma ironia, né, você chama os seus seguidores de amigos. Quantos amigos você tem na sua rede social? Por exemplo, o criador, né, dessa mídia social de amizades, o Facebook, ele criou o Facebook justamente porque ele não conseguia se relacionar com as pessoas, né? Então ele criou um modo virtual de relacionamento que você não se compromete, né? Você diz que tem tantos amigos te seguindo, mas todo mundo que olha a sua mídia social vai achar que você é aquilo que você está aparentando na mídia. Então, precisamos buscar em Deus sabedoria para os nossos relacionamentos. Quantas pessoas, né? Você tem que buscar a Deus com humildade, saber que os relacionamentos não são fáceis, confiar principalmente nas pessoas da sua família, né? Nós temos aí exemplos variados, né? Hoje mesmo visitei um rapaz que está no fim da sua vida, né? Está ali já no final, em estado terminal e longe da família, né? Nenhum familiar quer vê-lo. Por quê? Ou tem dificuldade, né, de ter pessoas ao seu lado, né? O estilo de vida que ele escolheu foi esse, né? De rejeitar a família, de buscar os seus prazeres, e agora não tem nenhum dos amigos dele que viviam com ele nos bares, né? Aí nas baladas, não tem nenhum desses amigos ao seu lado, né? Esse fim é triste, é melancólico. Então nós precisamos ter sabedoria para a vida. E a amizade é um dom que Deus nos deu, um presente de Deus, né? Que ele diz aqui, repetindo aqui, né, que o Senhor Jesus falou, que ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ele está falando dele, que ele considera aqueles discípulos amigos, né? Mas mesmo na hora da sua morte, esses discípulos faltaram, né? Na hora mais dura, na hora mais escura da sua vida. E ali ficou somente um dos discípulos, que é o que escreve esse evangelho, João. Mas mesmo assim, né, nós temos aqui um Senhor que perdoou, que os chamou. Temos o exemplo de Pedro, né, que o Senhor o chama e ele restaura essa amizade com Pedro, né, restaura o chamado de Pedro, perguntando: você me ama? Por 3 vezes, porque 3 vezes Pedro negou a Jesus, não é? Então o Senhor é a nossa primeira amizade, é o nosso primeiro caminho a seguir, aquele que nós temos certeza que não nos abandona nem na nossa hora mais escura. E o Senhor estabeleceu a família como um ponto também de buscar essa amizade, de confiar nas pessoas que estão ali, principalmente se as pessoas têm temor a Deus. E agora temos mais um caminho a seguir para verdadeiras amizades, né?
pessoas que temem a Deus, e você pode ter um indício de um lugar onde essas pessoas temem a Deus, que é a igreja. A igreja, as pessoas temem a Deus, se reúnem ali. Obviamente, nós chamamos de família porque tem as mesmas características de uma família. Ali você vai encontrar gente que teme a Deus de verdade e gente que não vai querer muito o seu bem, mas que Deus lhe dê sabedoria e nos dê sabedoria. Há diversas recomendações. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Cristo em várias das suas cartas, dizendo: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Então o perdão tem que estar presente nas verdadeiras amizades. Os verdadeiros amigos perdoam-se uns aos outros. O perdão é uma liga do amor, né, na vida das pessoas. É um bálsamo para reestruturar a vida de qualquer pessoa. E também temos ali na igreja a situação de termos os dons e servirmos uns aos outros. Somos chamados a isso, né? A servir uns aos outros, a gastar a nossa vida em que o outro cresça, porque nisso eu estou crescendo também. O apóstolo Paulo usa diversas metáforas sobre isso, né? Crescimento, edificação, né? Se referindo a uma casa, a um edifício que está sendo construído. Nós, quando estamos em comunidade, somos essa família, né? A palavra de Deus também nos traz dizendo que o solitário, ele vive em família. A mãe que não teve filhos terá muitos filhos porque está em família, né? Terá muitos filhos no sentido de que ela se torna agora parte de uma comunidade onde ela pode exercer o seu cuidado com o próximo como uma mãe com um filho, né? Então, a palavra de Deus é muito rica nessa metáfora, na ilustração, né, do corpo de Cristo como igreja. O que é que nós temos ali, né? Então, por exemplo, no ato do batismo, né, nós temos o batismo na nossa igreja, batizamos crianças, né, porque entendemos que é o legado que o Antigo Testamento deixa na circuncisão, né? Então, no Novo Testamento, quando se diz não precisa mais de circuncisão, batiza-se. Então, nós entendemos que o batismo é a continuação da primeira aliança que é prometida aos nossos descendentes. Então, o batismo, o que acontece? Nós nos comprometemos com os nossos descendentes. Nos comprometemos a criá-los nos caminhos do Senhor, né? Nos comprometemos com Deus e com a igreja, a comunidade, né? Então, a igreja está ali testemunhando aquele ato de fé, da aliança, dos filhos serem apresentados a Deus, serem batizados como o sinal da aliança do povo de Deus, né? Pertencentes ao povo de Deus. E quando essa criança chegar na idade da razão, né, ela entender quem é o Senhor Jesus Cristo, ela vai professar a sua fé diante da igreja. E nós não adotamos a figura do padrinho, né? Por quê? Porque o compromisso é dos pais e a igreja está se comprometendo também nessa jornada de ajudar, a auxiliar, a ensinar a palavra de Deus. Então nós temos ali na figura das professoras, né, das crianças que fazem esse papel de nos ajudar a ensinar a palavra de Deus. Então ela tem a classe na escola dominical, que vai aprender na linguagem dela a palavra de Deus. Então a comunidade faz esse papel de cuidado da nossa família, né? Então veja bem como Deus, na sua sabedoria infinita e eterna, ele derrama esses dons na igreja para que possamos exercer esse papel de família dentro da igreja, né, com o cuidado dos nossos. Então, essa ideia, né, de corpo de Cristo já vem também posicionada ali na família, né? A família, um cuidando do outro. Os pais são responsáveis agora. E agora nós temos aí o direcionamento da igreja no cuidado e na criação da família. Então perceba, né?
você crê ou você aprende que você ama os seus filhos, né? Dizendo que, não, meu filho ele vai escolher o caminho dele quando ele chegar à idade adulta. Isso não é amar o seu filho. Porque se você ama o seu filho, você vai querer conduzi-lo pelo melhor caminho. O caminho da sabedoria, o caminho da espiritualidade, o caminho do amor, né? Então, se você não o conduz nisso, nós temos ali em Deuteronômio, capítulo 6, nós temos ali Deus ordenando que a palavra dele seja ensinada à criança desde a tenra idade, ao caminhar, ao deitar, ao levantar. Então, essa recomendação, ela é uma recomendação do próprio Deus para a nossa condução e bênção da nossa família, né? Então a aliança faz a gente ter essa responsabilidade com os nossos descendentes e crer que Deus vai atuar de acordo com o que ele ensinou. Então nós temos muitos irmãos e irmãs que, de repente, na caminhada, os filhos atingiram a idade adulta, adolescente, e se desviaram, né? Ou não estão indo na igreja, e às vezes ficamos angustiados, porque queremos que os nossos filhos, a nossa família, estejam nos caminhos de Deus. E eu sempre disse, confie, se você seguiu os caminhos do Senhor, ensinou a palavra de Deus, conforme a gente foi orientado sempre, confie que em algum momento Deus trará de volta, né? Então, existe uma crença popular, um ditado popular, melhor dizendo, que diz que quando Deus não chama pelo amor, chama pela dor, né? Chama de volta para si. Quando não é pelo amor, é pela dor. E eu recomendo, assim, eu não sou tão esperto, não sou tão inteligente, mas se me derem essas duas opções, eu vou escolher o amor do que a dor, né? Eu não prefiro a dor, não prefiro o sofrimento para voltar a Deus. Então, meus queridos, podem contar com a nossa denominação, com a nossa igreja nesse mês, pela intercessão às famílias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Nós estamos ali para não somente ensinar, proclamar as verdades do Evangelho, mas também sermos intercessores por onde nós passamos, onde nós vivemos, rogando a Deus as bênçãos dele, bênçãos de prosperidade, bênçãos de paz, bênçãos de graça e amor de Deus sendo derramados sobre as nossas famílias. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo programa, se assim Deus nos permitir. Tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu, sustenta o meu viver, teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser
neste